Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Vamos começar orando, entregando esse momento ao Senhor. Em seguida, a gente já vai dar continuidade aqui. Estamos aí na reta final dessa semana 5, dentro do livro de Êxodo, e Deus já tem, assim, nos ensinado muito, durante esses primeiros dias. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Jesus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, Pai, que nós estamos aqui com a palavra, buscando o entendimento, o conhecimento do Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, fica conosco, nos ensina verdadeiramente, Senhor, o que a Tua palavra tem para hoje, para nós. Tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor. Ela é aquela arma poderosa para a transformação da nossa mente, para ter vida no nosso espírito, Jesus, e nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado nesse processo de transformação, o Senhor tem moldado a nossa vida segundo a tua vontade. Muito obrigada, Senhor, pela misericórdia que tem nos alcançado todos os dias. Obrigada, Jesus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então hoje, semana 5, dia 6, semana 5, dia 6. Nós vamos para Êxodo 13, 14 e 15. Êxodo 13, 14 e 15, ok? Vamos lá, então, Êxodo capítulo 13, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todo o primeiro filho homem. O primeiro filho israelita me pertence. Isso se refere não apenas aos homens, mas também aos animais. Então Moisés disse ao povo: celebrem esse dia, é o dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão. É o Senhor quem nos tirou daqui com o seu grande poder. Portanto, não comam pão fermentado. Vocês estão saindo no mês de Abibe, quando o Senhor os fizer entrar na terra em que vivem os cananeus, os heteus, os amorreus, os heveus e os jebuseus, a qual ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra que jorra leite e mel. Vocês deverão fazer essa comemoração neste mês. Durante 7 dias, vocês só poderão comer pães sem fermento. No último dia da semana, haverá uma festa solene dedicada ao Senhor. Naqueles 7 dias, comam pão sem fermento. Em toda a terra não deverá haver fermento, nem pão fermentado. Nessa ocasião, cada um contará ao seu filho, dizendo: esta comemoração é realizada pelo que o Senhor fez por mim quando me tirou do Egito. Assim, a Páscoa servirá de sinal em sua mão e comemoração diante dos seus olhos, para que a lei do Senhor esteja nos seus lábios. Pois o Senhor os tirou do Egito com grandes demonstrações de poder. Por isso, devemos guardar este mandamento na data certa, todos os anos. Quando o Senhor introduzir vocês na terra dos cananeus, terra que jurou dar a você e aos seus pais, separem para o Senhor todo o primeiro filho do sexo masculino e toda a primeira cria dos animais, que seja macho, eles pertencem ao Senhor. Toda a primeira cria macho, nascida da jumenta, precisará ser resgatada com o cordeiro, ou seja, em vez do jumento, será consagrado a mim um cordeiro. Agora, se não for possível resgatar o jumento, ele precisará ser morto. Quanto aos homens, todo o primeiro filho precisará ser resgatado. Mais tarde, quando seu filho perguntar a você: pai, o que significa isso? Você bem sabe o que responder. É que o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão, com demonstrações de poder. Você dirá ao seu filho, e continuará contando: quando o coração do faraó ficou endurecido, recusou-se a deixar-nos sair. Então o Senhor matou todos os primeiros filhos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Por isso nosso povo oferece em sacrifício ao Senhor todo o primeiro filhote macho e resgatamos nossos primeiros filhos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo entre os seus olhos, para que lembremos sempre que o Senhor nos tirou do Egito com sua forte mão. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o levou pela estrada que vai para a terra dos filisteus. Era o caminho mais curto, mas Deus disse: não por lá, porque os filisteus estão em guerra.
Ora, se os israelitas virem a guerra, podem se arrepender e querer voltar para o Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas marcharam em grupos organizados, armados para guerrear, ao saírem do território egípcio. Moisés levou os ossos de José, pois José tinha feito os israelitas jurarem quando disse: Deus certamente virá socorrer vocês. Quando isso acontecer, levem daqui os meus ossos. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles para mostrar o caminho. De dia, o Senhor ia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, para iluminar o caminho. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca se afastaram do povo de Israel. A gente tem aqui no capítulo 13 o início agora, não mais somente do pedido do Senhor falando sobre a festa da Páscoa, né? De que eles deveriam celebrar a festa anualmente e de que eles deveriam durante 7 dias comer só pão sem fermento. Não podia haver fermento na casa dos israelitas. E quem então já viu a aula lá que eu indiquei ontem, vai entender essa questão do fermento, vai entender cada um dos símbolos, né? Cada um das questões que Deus coloca aqui para não ter ou para ter dentro dessa Páscoa. Tudo tem um real significado, uma sombra daquilo que Deus iria fazer lá na frente através de Cristo. Então a gente tem aqui agora não só a festa da Páscoa, os pães sem fermento, mas agora Deus começa a pedir a consagração, a entrega da primeira cria de todo animal, menos da jumenta, né? O jumentinho deveria ser resgatado através de um cabrito ou de um cordeiro. Se não tivesse como resgatar, esse jumentinho, infelizmente, deveria ser morto. E o filho também, o primogênito de cada família, ao invés de ser entregue ao Senhor, ele deveria ser resgatado através também de um cordeiro. Então Deus agora aumenta, né, a consagração, aumenta a maneira, né, de mostrar ao povo como é que ele ia fazer todas as coisas. E agora entra também a consagração dos filhos, dos primogênitos, né? O primeiro é do Senhor. Então Deus começa a mostrar um pouquinho mais do seu plano de redenção aqui. E ele fala para que eles contem então aos seus filhos. Gente, a palavra de Deus, ela não tinha essa facilidade, né, que nós temos aqui de ter a Bíblia escrita de Gênesis a Apocalipse na nossa mão. Nós temos um privilégio de estar nesse tempo onde a Bíblia ela está totalmente escrita, a profecia do Senhor está completa, tudo que Deus precisava falar, ele conseguiu, né, inspirar homens ao longo da história da humanidade e deixou registrado para nós. Então tudo que Deus precisava fazer e falar, ele já fez e ele já falou e está nessa Bíblia que está nas suas mãos. Mas Israel não tinha esse livro poderoso que nós temos. Então eles precisavam fazer com que o seu ensino, as suas histórias fossem contadas. O que Deus fez precisava ser falado todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Eles deviam passar essas histórias de pai para filho, para que isso não se perdesse ao longo do caminho, né? Ao longo dos anos. Então era uma maneira que Deus pediu a esse povo para que ele ensinasse uns aos outros o que Deus estava fazendo nesse momento, inclusive na vida deles, pessoalmente falando e também como nação de Israel. E tinha uma parte que era contada daquilo que Deus estava fazendo na vida de cada pessoa individualmente, na vida de cada família, mas também no contexto cultural, no contexto, na verdade, do povo, né, da nação Israel. Então eles precisavam contar o que Deus estava fazendo com a nação Israel, com o povo de Israel que Deus havia chamado através de Abraão e também o que Deus estava fazendo individualmente. Eles precisavam contar de pai para filho para que isso não se perdesse. Capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo que volte a acampar perto de Pi-Haiote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de frente para Baal-Zefon. Então o faraó pensará,
Então o faraó pensará: veja só, os israelitas estão andando sem rumo, eles estão presos entre o deserto e o mar. Então endurecerei o coração do faraó, e ele perseguirá o meu povo. Todavia eu serei glorificado com o que vou fazer com o faraó e com todo o seu exército. Aí os egípcios vão saber que eu sou o Senhor. Os israelitas fizeram o que o Senhor mandou. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas estavam fugindo, ele e seus oficiais mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Como fomos deixar que Israel parasse de nos servir? Faraó mandou preparar logo a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. Cada um era chefiado por um oficial de comando do exército egípcio. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu o povo de Israel, que marchava de maneira vitoriosa. Todas as forças armadas do Egito se lançaram à perseguição, com todos os soldados da infantaria, a cavalaria e os carros de guerra do faraó, e alcançaram os israelitas em Pi-Haiote, junto ao mar, em frente de Baal-Zefon, onde estavam acampados. De repente, os israelitas olharam e viram o faraó chegando com todo aquele exército egípcio. Ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Começaram a queixar-se e disseram a Moisés: para morrer desta forma no deserto, seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Por que você fez isso conosco, fazendo-nos sair do Egito? Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos: deixa-nos em paz, trabalharemos para os egípcios, melhor viver como escravos dos egípcios do que morrer neste deserto. Moisés respondeu ao povo: não fiquem com medo, tenham calma e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo não os verão nunca mais. O próprio Senhor vai lutar por vocês, portanto, parem de reclamar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar. Quanto a você, estenda a vara sobre o mar, e as águas se dividirão, e abrirão um caminho para que os israelitas passem pelo mar pisando em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, para que queiram atravessar também, e eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, ou seja, a infantaria, a cavalaria e os carros de guerra. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, colocou-se atrás dele. Da mesma forma, a coluna de nuvem se retirou de diante deles e colocou-se atrás deles. Ela ficou entre o povo de Israel e os egípcios. Naquela noite, a coluna de fogo trouxe trevas para os egípcios e luz para os israelitas. Assim, os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas a noite inteira. Então Moisés estendeu a vara sobre o mar, e um forte vento oriental soprou a noite inteira e afastou o mar e o tornou em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os carros de guerra e os cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. De madrugada, o Senhor olhou da coluna de fogo e de nuvem para o exército dos egípcios e causou uma grande confusão entre eles. Fez com que as rodas dos seus carros emperrassem, de forma que tinham grande dificuldade em avançar. Então disseram os egípcios: fujamos daqui, porque o Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Quando Israel já estava do outro lado, o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas cubram os egípcios e os carros de guerra e seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao amanhecer o mar voltou à posição normal. Quando os egípcios tentaram fugir, foram ao encontro das águas, e o Senhor os afogou no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os seus cavaleiros e todo o exército do faraó que havia perseguido Israel pelo fundo do mar, e ninguém sobreviveu. Com os israelitas foi diferente.
Eles atravessaram o mar em terra seca, por entre as duas paredes de águas. Assim o Senhor salvou Israel dos egípcios naquele dia. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. O povo temeu o Senhor e passou a confiar nele e em seu servo Moisés. Capítulo 14 fala sobre esse grande evento de libertação e de fúria, né, ira de Deus sobre Faraó e todo o seu exército. E como é maravilhoso quando a gente olha, né, para Deus dando esse livramento para Israel diante dos seus olhos, para provar para Israel que o Senhor era Deus e que era Ele quem estava cuidando deles, mas também que o Senhor era o Deus de Israel e que estava os libertando. Então havia uma forma de Deus ser glorificado das duas maneiras, né? Por Faraó e o seu exército está sendo destruído, totalmente afogado no meio do mar, e também pela libertação, pela travessia por terra seca de Israel diante de duas muralhas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo do Mar Vermelho. Deus faz a libertação de Israel acontecer, ao mesmo tempo trazendo a ira sobre os seus inimigos e ao mesmo tempo a libertação para o seu povo, para atravessar a seco aquele mar. O entendimento que a gente precisa ter sobre isso, o principal, é que a nossa libertação de salvação, a maneira com que Deus faz para nos salvar, para nos alcançar quando nós estamos escravos do mundo, escravos do pecado, Ele faz isso sozinho. Percebam que a mão do Senhor é quem fez tudo isso com Israel. Porém, depois que Deus nos liberta, que Deus nos tira do Egito, que Deus nos tira das mãos do Faraó, que Deus nos põe a caminho no deserto, aí o Senhor diz, agora é com vocês. E nós vamos perceber isso agora com o povo de Israel, e é para nós isso também. A nossa libertação, que eu quero dizer para vocês, frisem isso. Deixa eu explicar. Desculpa, gente. A nossa libertação, ela acontece pela mão do Senhor. A nossa salvação, o encontro que nós temos com a palavra e com o Senhor, é Deus quem nos transporta, né? Como a palavra fala em Colossenses 1,13. Ele nos transportou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa salvação o Senhor faz sozinho. Jesus morreu na cruz para me libertar. Ele fez todo o trabalho. Eu não precisei fazer nada. Agora, a partir do momento que o povo se vê liberto, tendo atravessado o Mar Vermelho até em terra seca, agora o caminho começa no deserto. E agora o Senhor diz assim, agora é com cada um de vocês. É isso que Deus vai começar a fazer a partir de agora com esse povo. E é isso que o Senhor faz conosco também. Deus nos liberta, Deus nos salva. E Ele diz, agora a caminhada é com você. Você precisa agora tomar atitudes que justamente justifiquem a sua salvação. Que te mostrem, que mostrem para mim que você realmente entendeu o plano de salvação. Então, isso tem a ver agora comigo e com você e com Israel. Capítulo 15. Então Moisés e os israelitas cantaram este hino ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque Ele venceu maravilhosamente, lançou nas profundezas do mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, por isso cantarei louvores a Ele. Ele é Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Lançou no fundo do mar os carros de guerra do Faraó e o seu exército. Os seus melhores oficiais morreram afogados no Mar Vermelho. Águas profundas os cobriram, desceram direto para o fundo como uma pedra. Senhor, a sua mão direita é majestosa em poder. Senhor, a sua mão direita despedaçou o inimigo.
Na grandeza da sua majestade, derrubou os que se levantaram contra o Senhor. Enviou o seu furor que consumiu seus inimigos, como fogo consome a palha. Com o sopro das suas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas ficaram firmes como duas paredes, e as águas profundas se solidificaram no coração do mar. O inimigo dizia: vou perseguir e alcançá-los, e repartirei os bens que conseguir tomar. Com a espada os destruirei, mas o Senhor enviou o seu sopro, e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas profundas. Quem entre os deuses é semelhante ao Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é majestoso em santidade? Quem é terrível em feitos gloriosos? Quem realiza maravilhas como o Senhor? O Senhor estendeu a sua mão direita e a terra os engoliu. Por causa do seu amor, guiou o povo que libertou. Com o seu poder, conduziu o seu povo ao lugar santo que escolheu para morar. Os povos souberam o que aconteceu e tremeram. A angústia apoderou-se do povo da Filístia. Os comandantes de Edom estavam aflitos. Os poderosos de Moabe tremem. O povo de Canaã esmurece. Estão dominados de terror e medo pela força do seu braço. E estão paralisados como pedras, até que passe o seu povo, ó Senhor, até que passe o povo que o Senhor comprou. O Senhor fará com que o seu povo entre e seja plantado no monte do seu santo nome. Sim, o seu povo morará no lugar que o Senhor preparou, no seu lar, no santuário que o Senhor mesmo construiu. O Senhor reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os cavaleiros e os carros de guerra do faraó entraram no mar, o Senhor lançou sobre eles as paredes de água, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e começou a dançar, acompanhada pelas mulheres. Foi esta a canção de Miriam: cantem ao Senhor, porque ele triunfou maravilhosamente. Precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu os israelitas desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Ali andaram 3 dias sem achar água. Finalmente chegaram a Mara e acharam água, mas não puderam bebê-la, porque era amarga. Por isso aquele lugar chamou-se Mara. Então o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe mostrou um arbusto. E Moisés o lançou na água, e a água se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e uma ordem, e os colocou à prova, dizendo: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, se fizerem o que for correto aos seus olhos, e se guardarem os seus mandamentos, e obedecerem todos os seus estatutos, não deixarei que vocês sofram nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios. Eu sou o Senhor que os cura. Depois os israelitas foram embora dali e chegaram a Elim, onde acamparam. Nesse lugar havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Capítulo 15 fala sobre esse louvor, essa adoração, essa exaltação. Praticamente quase que o capítulo inteiro é um momento de adoração de Moisés e de todo o povo, ouvindo Moisés falar sobre esse triunfo eu ia falar de Cristo, né? Esse triunfo de Deus sobre os seus inimigos. E também escatologicamente falando, né? Futuramente falando, é exatamente isso que vai acontecer também com os inimigos de Deus a respeito da volta de Jesus. Então, o próprio Senhor vai guerrear as nossas guerras também, assim como guerreou as guerras de Israel nesse momento. E foi o Senhor que os fez triunfar. Então eles levantaram a sua voz e exaltaram o Senhor e glorificaram o Senhor e oraram e falaram com o Senhor a respeito da sua grande majestade, do seu grande poder. As mulheres dançaram, as mulheres também exaltaram o Senhor pelo milagre, pelo maravilhoso milagre que o Senhor operou ali naquele mar, diante de todos eles, matando seus inimigos e fazendo com que eles fossem totalmente libertos daquela terra, atravessassem esse mar em terra seca. E eles então continuam caminhando e chegam até essa região de Mara,
onde a primeira coisa que o povo sente falta é de água. Eles precisavam beber água, eles não tinham água. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós somos libertos, quando nós somos alcançados pelo Senhor. A primeira coisa que nós vamos sentir muita necessidade é sede de água. E o Senhor providencia essa água que eles então beberiam. E o Senhor faz promessas já aqui em Mara para eles. E o Senhor tem feito promessas para nós também através dessas mesmas promessas. Se nós então obedecermos ao Senhor, se nós então estivermos com o Senhor, olharmos para a sua lei, olharmos para os seus decretos, mandamentos, isso fala de total obediência à voz, ouvir a voz do Senhor, a palavra está dizendo. Se nós, depois de libertos, começarmos a dar ouvidos à voz do Senhor, a beber dessa fonte de água viva, nós então seremos cada dia mais curados. A palavra de Deus diz que Ele é o Senhor, eu sou o Senhor que os cura. Então a cura na nossa vida de diversos males, de diversas doenças que tem a ver com o próprio pecado, o Senhor é aquele que nos cura, através da água viva, através da palavra, através de nós ouvirmos a sua direção, a sua voz, através da obediência. O Senhor está dando a receita de bolo aqui para nós. Nós precisamos olhar para a palavra, gente, e a primeira análise que a gente sempre faz é a literal. Quando nós lemos a palavra de Deus, a primeira análise que nós sempre devemos fazer é o literal do texto. Depois a gente começa a fazer toda a análise então espiritual, exegética, hermenêutica, cultural, tudo que precisa ser feito com o texto. Mas a primeira coisa é olhar para o texto e dizer: Senhor, se o Senhor está dizendo que a primeira coisa que o povo de Israel sentiu foi sede, então isso quer dizer que também quando eu sou liberta, a primeira coisa que eu começo a sentir é sede. E o Senhor é quem vai providenciar essa água pura para mim. Jesus é a água, a fonte de água viva. Ele diz para a mulher lá no tanque, né, no poço: se eu te der dessa água para beber, você nunca mais vai ter sede. Mas toda e qualquer outra água que nós buscarmos, né? Ó, eu estou bebendo dessa caneca. E essa água, ela infelizmente, ela sacia minha sede temporariamente. Mas o Senhor está dizendo que Ele é essa água que nos sacia de forma plena, se nós estivermos nele, se nós obedecermos a Ele, se nós dermos ouvidos à voz dEle. Ele vai ser a cura para a nossa vida, muito provavelmente através dessa própria água viva que vai fluir do nosso interior. Então esse é o texto, né, da nossa leitura de hoje. Eu queria que você realmente aí, né, talvez passasse mais tempo com esse texto, porque tem muita coisa boa aqui para ser lido, meditado, né, parado um pouquinho mais. E às vezes eu quero até falar um pouco mais, mas eu sei que esse não é o principal propósito aqui para nós. O principal é a leitura, né? É a leitura do próprio texto. Amém? Então você que está comigo só na leitura, Deus abençoe a sua vida. Nós lemos já o texto de hoje. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta para continuar, né? Amanhã já é domingo, hoje sábado, amanhã já é domingo, e nós vamos estar juntos aqui continuando a nossa leitura, terminando a semana, né? Semana que vem a gente vai estar dentro do livro de Êxodo ainda a semana toda, e a gente termina só na outra segunda-feira. Mas glória a Deus por isso, tenho me alegrado demais, porque o Senhor tem nos feito caminhar dentro da palavra, e nós estamos nos alimentando e bebendo dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe quem está só na leitura. Então, nós vamos orar, e eu quero sim aproveitar esse texto, essa oração, essa exaltação do próprio Moisés ao Senhor por causa dessa libertação. Será que você tem conseguido compreender no seu dia a dia o que foi que o Senhor fez já por você, quando Ele te resgatou, quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu, quando Ele te resgatou do império das trevas e te trouxe para a luz, quando Ele te lavou com o sangue dele? Será que a gente tem a noção
desse sacrifício que foi o próprio Cristo, fazer isso por nós, o quanto Deus realmente teve que abrir mão da sua glória para isso, o quanto a mão poderosa do Senhor trabalhou em nosso favor, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, a palavra de Deus diz. E esse é o contexto de Israel também. Israel ainda era também pecador quando o Senhor os escolheu. Eu amo pensar sobre isso, eu amo meditar nesse texto e entender isso. Israel não era santo ainda quando o Senhor os chamou e os libertou aqui. Eles eram um povo ainda em pecado, eles estavam em pecado, mas o próprio Senhor os resgatou, os trouxe para perto dele, para que então esse processo de libertação, esse processo de santificação se iniciasse a partir do momento que eles fossem libertos. E é essa exaltação que Moisés vai fazer aqui, porque a palavra de Deus diz, né, Jesus diz que quanto mais nós somos perdoados, mais nós amamos aquele que nos perdoou. Quanto menos temos consciência, né, do nosso grande pecado, do quanto nós deveríamos morrer no lugar de Jesus, menos eu sou grato pelo sacrifício da cruz. Então, quanto mais eu tenho consciência do quanto eu realmente estava mergulhado em pecado e que eu merecia morte, morte eterna, então eu agradeço, eu louvo, eu engrandeço o Senhor com a minha voz, com a minha exaltação todos os dias, com a minha adoração, com o meu amor por Ele. Tem que ser o nosso cântico todo dia. Então eu vou aproveitar essa oração de Moisés, nós vamos orar aqui de novo, entendendo, meditando no que Moisés está falando aqui no capítulo 15, porque ele está dizendo tudo aquilo que nós precisamos refletir e dizer sempre ao Senhor sobre essa grande libertação, sobre esse grande livramento, sobre esse grande milagre da salvação. Moisés então canta ao Senhor. Queria eu poder cantar aqui, achar uma grande melodia maravilhosa e cantar esse cântico, mas nós então podemos orar. O nosso louvor vai chegar da mesma forma ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele venceu maravilhosamente. Senhor, como é maravilhoso te conhecer, como é maravilhoso ver, Senhor, o quanto o Senhor realmente foi poderoso ao fazer com que Cristo morresse naquela cruz, pagasse toda a dívida, Senhor, da humanidade, através do seu próprio sangue, através da sua própria vida, imaculada, santa, sem mancha, Senhor, sem pecado, como o Senhor venceu maravilhosamente. Jesus triunfou sobre todo o principado e toda a potestade ali naquela cruz, quando ele se entrega em favor de toda a humanidade e consegue então fazer com que o seu sacrifício seja perfeito, santo e agradável ao Senhor. Ele então triunfou maravilhosamente sobre todo o principado e potestade, contra todos os seus inimigos. Ele então fez aquilo que precisava ser feito, aquilo que eu não conseguia, aquilo que toda a humanidade não conseguia, aquilo que eu e você não podíamos fazer, Jesus fez, venceu maravilhosamente. Lançou nas profundezas do mar o cavalo e o seu cavaleiro. Senhor, nós sabemos que os nossos inimigos, Senhor, eles estão sempre prontos para a batalha, sempre prontos para guerrear, sempre prontos para tentar nos destruir, mas o Senhor os venceu e lançou no mar tanto o cavalo contra o seu cavaleiro, Senhor. Pai, não há nada que o Senhor não tenha vencido naquela cruz. Tudo foi vencido ali, Senhor. O resgate foi totalmente pago, Senhor. O Senhor lançou no mar os nossos inimigos. Muito obrigada, Jesus, por esse milagre que a cruz ele pôde fazer, Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo seu sacrifício ali. Muito obrigado, Senhor, por esse entendimento que nós podemos ter, por essa revelação que nós conseguimos ter, Senhor, nesse momento. Pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos estarem abertos espiritualmente para entender esse sacrifício, Pai. O quanto o Senhor lançou nas profundezas do mar
o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Nós vamos cantar isso todo o tempo, Senhor. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é aquele que realmente me salvou. Quando eu não tinha, Senhor, mais saída. Quando eu não poderia fazer isso por mim mesmo. O Senhor fez, Pai. Obrigada pela minha salvação. Obrigado pelo resgate que o Senhor fez da minha vida. Obrigada pela dívida, Senhor, que era impagável. Eu jamais poderia pagar essa dívida, Jesus, se não fosse com a minha própria vida. Mas o Senhor decidiu pagar ela por mim, decidiu me resgatar, me redimir, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Tu és a minha força, Tu és o meu louvor, Tu és a minha salvação. Ele é o mesmo Deus, por isso cantarei louvores a Ele. Ele é Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Lançou no fundo do mar os carros de guerra do faraó e o seu exército. Os seus melhores oficiais morreram afogados no mar vermelho. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra diz que estão lançados nas profundezas, Senhor, do mar, os piores principados e potestades que nós podemos imaginar. Nós não temos ideia, Senhor, do quanto o Senhor já fez por nós até aqui, prendendo, Senhor, esses demônios, esses principados, essas potestades que destruiriam a terra se eles estivessem soltos. Mas o Senhor os lançou na mais profundeza do abismo, do mar, Senhor. Eles serão sim soltos, mas para o tempo oportuno de juízo, para o tempo oportuno da guerra final, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por ter vencido esses principados, por ter lançado cada um deles, Senhor, nas profundezas, para que nós pudéssemos ter chance, Senhor, de ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, então sermos salvos, sermos alcançados, termos condições de buscar a santificação necessária para a nossa salvação e vida eterna com o Senhor. Águas profundas os cobriram, desceram direto para o fundo como uma pedra. Senhor, a sua mão direita é majestosa em poder. Senhor, a sua mão direita despedaçou o inimigo. Na grandeza da sua majestade, derrubou os que se levantaram contra o Senhor. Enviou o seu furor que consumiu os seus inimigos, como fogo consome a palha. Pai, seus olhos são como chamas de fogo. O Senhor tem consumido todo o principado e toda a potestade. O Senhor já destruiu os seus inimigos naquela cruz, Senhor. O seu olhar é como chama de fogo. E, Senhor, não há, Senhor, nada que não seja consumido por esse olhar. Pelo teu grande poder, pela tua majestade, pelo teu poderio, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa grande majestade, por esse grande poder. Senhor, nos revela cada dia mais, Senhor, a sua majestade. Nos revela, Senhor, o teu grande poder. Mostra-nos, Senhor, cada dia mais na tua palavra essa majestosa sabedoria, o seu poder grandioso que já tem operado grandes milagres e maravilhas em nossas vidas, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esses milagres. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez até hoje, Pai, por nós. Obrigada, Senhor, pelos milagres que já foram operados na minha vida, Senhor, ao longo desses anos, Senhor, que o Senhor já tem me dado. E eu sei que o Senhor vai continuar, Senhor, lutando, guerreando essa guerra por nós, porque o seu nome é Senhor dos exércitos. É o Senhor quem vai na frente sempre do seu povo, Senhor, guerreando essas guerras, porque os inimigos que nós temos nessa terra não são inimigos humanos, Senhor, mas são inimigos espirituais, e por isso a guerra é do Senhor. Por isso que essa guerra não é nossa, Senhor. Por isso que essa guerra é do Senhor. Obrigada, Jesus, por não permitir que essa guerra seja injusta. Porque se nós tentássemos guerrear contra esses inimigos espirituais, com certeza nós perderíamos. Porque eles são muito mais poderosos do que nós, porque são muito mais excelentes em poder, porque o Senhor os criou com esse poder. Nós somos simples, Senhor, filhos mortais,
homens e mulheres, Senhor, nessa terra, mas o Senhor tem guerreado por nós, porque o seu poder é muito maior do que qualquer principado, potestade nessa terra. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, por tomar a frente, Senhor, nessas batalhas. O inimigo dizia, Senhor, a sua mão direita é majestosa em poder. Versículo 6. Senhor, a sua mão direita despedaçou o inimigo. 7. Na grandeza da sua majestade derrubou os que se levantaram contra o Senhor. Enviou o seu furor que consumiu seus inimigos como fogo consome a palha. 8. Com o sopro das suas narinas as águas se amontoaram. As águas turbulentas ficaram firmes como duas paredes e as águas profundas se solidificaram no coração do mar. O inimigo dizia, vou perseguir e alcançá-los e repartirei os bens que conseguir tomar. Com a espada os destruirei, mas o Senhor enviou o seu sopro e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas profundas. Quem entre os deuses é semelhante ao Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é majestoso em santidade? Quem é terrível em feitos gloriosos? Quem realiza maravilhas como o Senhor? O Senhor estendeu a sua mão direita e a terra os engoliu. Por causa do seu amor, guiou o povo que libertou. Com seu grande poder, conduziu o seu povo ao lugar santo que escolheu para morar. Os povos souberam o que aconteceu e tremeram. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque há libertação, porque essa restauração, porque esse grande livramento, porque, Senhor, essa grande caminhada que o Senhor colocou o seu povo para caminhar nesse momento. E que nós também já tivemos essa caminhada quando nós fomos libertos, quando nós fomos salvos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi conosco todo o tempo. Foi o Senhor quem nos tirou com sua mão poderosa das garras do inimigo, das mãos do faraó, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa libertação. E agora, Senhor, as nações ao redor tremeram. Senhor, a palavra de Deus diz que cada nação ao redor de Israel temeu pelo Deus Todo-Poderoso que operou esse milagre com o seu povo. Pai, eles achavam que eles estavam sendo mais fortes. Os nossos inimigos acham que eles são mais fortes. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso na batalha. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Nenhum Deus nessa terra, Pai, pode se comparar ao Senhor. Não há Deus que se compare ao Senhor. Não há nenhum principado, nenhuma potestade que tenha poder, Senhor, mais do que o Senhor. O Senhor é poderoso. Obrigada, Jesus, porque agora todos os nossos inimigos ao redor temem ao Senhor. Pai, as nações ao redor de Israel, na terra de Canaã, nos arredores, Senhor, nas fronteiras ali, Edom, a Filístia, Moabe, Senhor, todos eles tremeram porque eles sabiam que o Senhor estava com o seu povo. E quando fala que esses povos temeram, que eles tremeram, estamos falando mais uma vez, Senhor, dos nossos inimigos espirituais. Essas nações são a representação, Senhor, daquilo que os nossos inimigos espirituais são nas nossas fronteiras, ao nosso redor, tentando nos destruir. E o Senhor então prova o seu grande poder para com o seu povo, mostrando às nações ao redor que ou eles se dobram, ou eles se rendem ao Senhor, ou eles também serão exterminados, ou eles também serão mortos. Jesus, naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor, que Jesus é o Senhor de toda a terra. É Ele quem vai reinar sobre toda a terra, é Ele quem vai ser o Rei das nações. Obrigada, Senhor, por esse triunfo maravilhoso sobre todo o principado e sobre toda a potestade. A angústia apoderou-se do povo da Filístia. Os comandantes de Edom estão aflitos. Os poderosos de Moabe tremem. O povo de Canaã esmurece. Estão dominados de terror e medo.
pela força do seu braço. Estão paralisados como pedras até que passe o seu povo, ó Senhor, até que passe o povo que o Senhor comprou. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor comprou. Pai, onde é que está escrito aqui que o Senhor pagou uma dívida? E o Senhor está dizendo aqui através de Moisés, o Senhor comprou. O Senhor comprou o seu povo, Pai. Pagou um alto preço. O cordeiro foi morto, Senhor. O cordeiro precisou ser morto, Jesus. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por cada texto que o Senhor vai nos liberando, Senhor, entendimento, nos liberando, Senhor, sabedoria para compreender. O Senhor fará com que o seu povo entre e seja plantado no monte do seu santo nome. Sim, o seu povo morará no lugar que o Senhor preparou, no seu lar, no santuário que o Senhor mesmo construiu. Pai, a nova Jerusalém. Oh, Senhor, aqui era Canaã, uma Canaã ainda física, Senhor, mas nós cremos numa nova Jerusalém, que ela vai descer do céu, o próprio Éden de Deus novamente na terra, o próprio paraíso do Senhor construído, edificado para o seu povo, Senhor. Senhor, Israel será plantado naquela terra que o Senhor prometeu para eles, é deles. Senhor, o Senhor deu como posse, e nós, toda a terra, a igreja, Senhor, seremos parte, Senhor, desse governo que o Senhor implantará o reino de Deus sobre a terra. Obrigada, Jesus, por essa verdade. Obrigada por essa palavra que é fiel e que vai se cumprir. Jesus, eu creio em cada texto que o Senhor tem deixado na palavra para nós. E nós vamos declarar, Senhor, e nós vamos interceder. E nós vamos cada dia mais, Senhor, crer naquilo que o Senhor tem deixado na palavra para nós. Obrigada, Jesus. Quando os cavalos, os cavaleiros, os carros de guerra do faraó entraram no mar, o Senhor lançou sobre eles as paredes de água, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, pelo triunfo, porque o Senhor triunfou maravilhosamente sobre todo o principado e toda a potestade. Obrigada, Jesus, por essa verdade. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por esse entendimento que o Senhor tem dado para nós. Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, mas é o Senhor quem toma essa guerra, porque ela é sua. O Senhor só tem nos chamado, Senhor, para estarmos com o Senhor, porque essa guerra, ela não é nossa, ela é tua. Nós precisamos entrar nesse descanso. Nós precisamos entrar nessa terra que o Senhor tem nos dado como descanso. O próprio Cristo é esse descanso para nós hoje, até que Ele venha e estabeleça o seu reino sobre a terra e nós possamos estar com o Senhor eternamente. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigada, meu Senhor. Muito obrigada, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Espírito Santo. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Deus é maravilhoso. Como é bom olhar para o texto e perceber que o Senhor já fez. Como é bom olhar para o texto e perceber que isso tudo era uma sombra de algo futuro e que já parte disso aconteceu. Mas o triunfo final vai acontecer com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens, tomando essa guerra, sendo esse general de guerra e triunfando de uma vez por todas, destruindo todos os nossos inimigos e implantando o seu reino sobre essa terra. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura e continuar orando, intercedendo ao Senhor e crendo nessa palavra que é fiel para a nossa vida. Amém?